Presidente da FIEG fala sobre a expectativa da entidade em relação à atual situação econômica do Brasil. O deputado defende reajuste salarial para técnicos fazendários. Esses são os destaques desta edição do Repórter Assembleia. Olá! Os deputados se reuniram hoje na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Durante a votação, foi derrubado o veto parcial da governadoria, que cria a campanha sobre o uso racional da água. E na sessão ordinária, o deputado Cláudio Meirelles, do PR, defendeu o reajuste salarial para técnicos fazendários. Confira na reportagem de Murilo Santos. 6 deputados ocuparam a tribuna no pequeno expediente. Cláudio Meirelles falou do encontro que pretende promover com técnicos fazendários, visando melhorias salariais para a categoria. Deputado Lissauer, foi com muita alegria que eu recebi a ligação do senhor, sendo solidário à nossa emenda, prestigiando aqueles que realmente trabalham, que é o chamado baixo clero da Secretaria da Fazenda, é aqueles que entra governo, sai governo, nunca são reconhecidos, que são os técnicos e agentes fazendários. Já o deputado José Nelto, líder do PMDB, voltou a cobrar posicionamento dos deputados sobre necessidade de maior fiscalização. Ontem eu fiz uma crítica dura a este parlamento e uma crítica dura, pesada, ao órgão auxiliar da Assembleia, que é o Tribunal de Contas do Estado de Goiás. E vi que naquela hora da minha crítica, teve deputado que contentou ou contenta com pouca coisa. Na votação de projetos durante a ordem do dia, deputados da bancada de oposição usaram da obstrução. Por 2 vezes foi pedida a verificação de quórum, o que inviabilizou a continuidade da sessão. Nós estamos votando coisas que dizem respeito à vida das pessoas no Estado. São leis que estão sendo votadas. Portanto, o que a gente espera é um mínimo de participação, porque o quórum exigido é de 21 presentes para qualquer deliberação. Que haja pelo menos 21 aqui. Não é possível que a casa conviva com essa realidade de plenário vazio durante toda a semana. E ontem, os integrantes da Comissão de Serviços e Obras Públicas aprovaram 4 projetos parlamentares. Entre eles, o que proíbe a abertura de novos centros de formação de condutores. Confira na reportagem de Edrisa Borges. O projeto que proíbe a abertura de novos centros de formação de condutores foi colocado em votação pelo presidente da Comissão de Serviços e Obras Públicas, deputado Luiz César Bueno. A proposta, de autoria do PRDBista Charles Bento, determina que seja feito um mapeamento no município para certificar a necessidade da abertura de uma nova autoescola. O que nós fizemos, que é limite. E isso no Código Transbrasileiro já fala que quando for abrir uma nova empresa, que seja feito um estudo demográfico para que possa avaliar quantas pessoas moram naquele a necessidade daquele local. Então, meu projeto é para não abrir CFC mais, a não ser que naquela cidade precise. Após o encerramento da Comissão de Obras, foi aberta a mista e aprovados projetos de autoria do governo. Um dos processos trata de alteração na lei que versa sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores, militares, inativos e pensionistas do Poder Executivo Estadual. A modificação no artigo 7º da Lei de número 16.896 de 2010 objetiva ampliar em até 96 o número de parcelas mensais a serem divididas na folha de pagamento dos servidores. Nós estamos dando condição para que o funcionário possa pegar esses recursos em várias instituições financeiras em até 96 parcelas. E isso acaba de uma maneira o seguinte, porque o que está acontecendo é que às vezes o volume do dinheiro que às vezes vai ser pego, em 12 ou 24 meses, acaba onerando demais o pagamento através da renda do salário e às vezes não dá para a pessoa pegar o recurso que precisa. Quando você aumenta a parcela, está acontecendo o seguinte, está dando condição para que diminua o pagamento mensal
né, o valor das parcelas mensais e dar condição para que o funcionário público possa pegar mais dinheiro e não comprometer toda a renda que ele tem em pagamento desses empréstimos consignados. O presidente da FIEG, Pedro Alves, falou hoje à TV Assembleia sobre a expectativa da entidade em relação à atual situação econômica do Brasil. Nós temos defendido muito que esse momento que está passando no Brasil, é preciso que haja a união de forças, todos puxando para o mesmo rumo, para o rumo da retomada do crescimento, né? O presidente assume agora, nomeou seus ministérios, a gente observa que tem pessoas pertinentes, pessoas que estão qualificadas para exercer, talvez tenha algum que ainda não tenha muita vivência, mas cabe à sociedade não criticar. O que nós precisamos é de abrir o diálogo com as autoridades, com os ministros aí e com o próprio presidente da República, para que haja uma discussão com a sociedade na busca de solução. Havendo abertura desse diálogo, e esse governo aí precisa muito desse diálogo, havendo essa abertura para dialogar com a sociedade, com toda certeza a gente pode, as dificuldades são imensas, não vamos, num toque de mágica, mudar tudo que está aí, mas se a gente tiver um entendimento, podemos colocar o país na direção correta e gradativamente fazendo uma retomada do crescimento econômico e do desenvolvimento social, né? Porque não vale crescimento econômico se não tiver desenvolvimento social. Nós entendemos que o aumento da arrecadação por parte do governo, ela só virá de forma sustentável com a volta da atividade econômica no Brasil. Esse é o caminho que nós temos que seguir. Não adianta ficar aumentando tributo agora, porque é tirar a água de pedra, não tem jeito. Então, a nossa proposta é de que a gente se reúna e o mais rapidamente possível a gente possa mover essa economia, mover as empresas, voltar a readmitir os trabalhadores. Eu tenho uma preocupação muito grande com os trabalhadores, porque se você tira o emprego, automaticamente você está tirando o dinheiro do consumo, e se você está tirando o dinheiro do consumo, aí prejudica a qualidade de vida do trabalhador, prejudica a economia, porque se não vai dinheiro para o consumo, também não vai dinheiro para a arrecadação tributária que o governo precisa. De modo que nós temos que nos unir na forma de viabilizar essa retomada atividade econômica. Durante toda esta semana está sendo realizada aqui na capital uma série de atividades para marcar a 14ª Semana de Museus em Goiás. Uma excelente oportunidade para promover a cultura, até mesmo daqueles que estão despertando o conhecimento pelas artes. Para muitos, este é o primeiro contato com o universo das artes. A curiosidade estampada no olhar dessa turminha chama a atenção. É tanto brilho no olhar que causa até, digamos, um pouco de inveja. Que a gente aprende as histórias das pessoas e das cidades. E o que você mais gostou aqui hoje nessa visita sua? Tudo é muito bom. O museu tem as coisas antigas da pessoa, não pode tocar, senão pode estragar, arranhar. E também no museu também fica guardada a história das coisas que tem dentro. Atenção essa a cada detalhe. A maioria deles, pela primeira vez, está tendo a oportunidade de conhecer de perto o museu. E não é um qualquer museu. O local foi sede da casa de Pedro Ludovico Teixeira, um dos maiores líderes da Revolução de 1930 em Goiás, interventor federal no estado entre os anos de 1930 e 1933 e governador de 1935 a 1937. Pedro Ludovico Teixeira foi responsável direto pela mudança da capital de Goiás para Goiânia. História que é o que não falta. Um marco aqui disso aqui foi quando o Mauro Borges foi deposto do governo do estado. Eles trouxeram ele do palácio até aqui, da Esmeralda. 40 mil pessoas levando ele pelos braços. Ele chegou carregado pelos braços do povo. Luiz Carlos Teixeira Bahia. O sobrenome já faz referência. Neto de Pedro Ludovico Teixeira. Hoje ele é responsável pela ação educativa no museu. É o seu Luiz, que conta com uma riqueza de particularidades, histórias dessa famosa casa, que recebe por mês cerca de 400 visitas monitoradas. Inclusive meu avô, o pessoal vinha visitar ele na época da Revolução de 64
Então o Exército ficava vigiando aqui para ver quem entrava aqui. Para espécie de um SNI, né? Então meu avô uma vez chegou aqui na porta e deu uma banana para eles. E durante essa semana, a visitação dos museus espalhados na capital e no interior de Goiás deve ainda se tornar mais frequente. É que Goiás entrou no circuito de atividades culturais promovido pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Diversas ações estão sendo desenvolvidas para aproximar a comunidade desse rico universo que se apresenta por meio da preservação da memória. Para essa semana a gente preparou 50 atividades, então assim, diversificadas para que o público, a população goianiense possa participar desse evento, dessa comemoração ao Dia Internacional dos Museus. A 14ª Semana Nacional de Museus, em referência ao Dia Internacional de Museus, comemorado em 18 de maio, foi aberta no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Profissionais ligados à cultura debateram a temática Paisagens culturais, o museu, a cidade e o homem. A proposta é que a gente faça ações compartilhadas com a sociedade para que o museu seja um espaço mais vivo e mais atraente. Esse ano o evento acontece em um momento favorável à cultura. O governo do estado autorizou a implementação de um projeto inédito. Todos os edifícios públicos da Praça Cívica serão transformados em espaço de cultura, de lazer e entretenimento. A previsão é que isso aconteça num período de 3 anos. Temos ali projetos de Museu Casa Goiás, que vai ser um museu interativo, dinamização do Museu da Imagem e do Som, do Arquivo Histórico, ou seja, da requalificação do Museu Zoroastro Arteaga. As pessoas vão poder fazer um tour pela Praça Cívica, essencialmente cultural. Sabe aquele mocinho do início da reportagem, o Caio? Fascinado por tudo que aprendeu em um único dia no museu, ele fez questão de fazer um convite direcionado a quem está assistindo essa matéria. Você. Então agora quem quiser vir para o museu pode vir, tem um monte de coisa boa aqui, tem as coisas dele, tem toda a história da vida dele aqui. A 14ª Semana de Museus em Goiás é uma parceria do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, com a SEDUC, Secretaria de Cultura do Estado. Vale a pena conferir. E ainda falando de cultura, foi aberta aqui na Assembleia Legislativa de Goiás uma exposição de bicicletas antigas. Em tempos que muita gente está trocando o carro pela bicicleta, nada melhor que relembrar a história desta companheira de 2 rodas. Este importante meio de transporte foi patenteado em Paris em 1818, sem grande sucesso. Após algum tempo, ela caiu no gosto do povo. E nesta exposição feita pelo Clube das Bicicletas Antigas de Goiás, dá para perceber que ela continua sendo a paixão de muita gente. Hoje temos várias pessoas no clube, em torno de 30 pessoas, e elas estão procurando informações, e nessas procuras de informações vão formando-se alguns grupos de amizade. E hoje estamos aqui fazendo essa exposição. A mais antiga da exposição é essa inglesinha aí, de 1920. E a mais novinha, a Caloi Cross, de 1984. A que ganhou lugar de destaque na exposição foi a italiana Bianchi, de 1926. A exposição das bicicletas antigas vai ficar no saguão da Assembleia Legislativa até o próximo dia 27. Logo mais, às 7 da noite, vai ao ar mais uma edição do programa Entrevista, que traz como destaque a abertura de uma unidade da Defensoria Pública aqui na Assembleia Legislativa. Confira um trecho do programa. Com relação a esse trabalho de parceria, dessa aproximação Assembleia Legislativa e Defensoria Pública do Estado de Goiás, como é que foi esse trabalho de aproximação e também buscar trazer aqui para casa uma unidade da Defensoria. Dentro da Casa do Povo, onde que se debatem leis, se fazem
várias ações em defesa da sociedade, agora também o cidadão mais necessitado pode ser atendido, ser orientado e sair daqui com a solução na parte jurídica. Isso permite o quê? A acessibilidade, a garantia de direitos sendo respaldados e a defesa desses direitos. Por isso, em nome inclusive da Assembleia Legislativa, eu ressalto essa importância. É um momento simbólico e ainda mais no momento que se resgata essa Semana Nacional dos Defensores Públicos em todo o país. Aqui Goiás passou a ser também uma referência. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. A você uma excelente noite e até amanhã.